Abram suas Bíblias no livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. O último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias. Malaquias significa meu mensageiro. Meu mensageiro, o profeta levantado por Deus para profetizar a Israel em um tempo de desânimo, em um tempo de desencorajamento, em um tempo de falta de esperança, de apatia. A maior parte dos profetas viveu e profetizou em dias de mudanças políticas, inquietações políticas, mas os contemporâneos de Malaquias viveram em um tempo de grande desânimo, de grande apatia, de falta de esperança. Deus então levanta esse homem para trazer uma mensagem muito forte para o povo de Israel, uma mensagem pesada, né? O significado hebraico da palavra sentença, massá, peso, carga. Malaquias, capítulo 1, nós iremos ler nessa noite do verso 2 até a primeira parte do verso 3. Quem achou, coloque-se de pé por gentileza. Vou usar nessa noite a versão da Nova Almeida Atualizada. Diz assim, irmãos: o Senhor diz, eu sempre os amei, mas vocês perguntam, como é que nos amaste? E o Senhor responde, Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Amém. Até aqui. Curve a sua fronte, vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, como é bom, Senhor, estarmos reunidos aqui adorando o Teu santo nome, cultuando ao Senhor. Pai, é um tempo tão pequeno, se compararmos ao Pai amado, o tempo que nós temos à nossa disposição ao longo da semana, mas aqui estamos reunidos e queremos adorá-lo com todo o nosso coração, Senhor. Pedimos agora para que prepare os nossos corações, que a Tua palavra nos traga estímulo, força, edificação. É assim que nós oramos, que o Senhor seja glorificado nessa noite através da exposição da Tua palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar o assento de vocês. Irmãos, o tema da nossa mensagem é o amor de Deus pelo seu povo. O amor de Deus pelo seu povo. Você pode repetir comigo no 3? Vamos lá? 1, 2, 3 e... o amor de Deus pelo seu povo. Provavelmente eu vou ter que dividir essa mensagem em 2 partes ou em 3 partes, tá? Então hoje nós vamos começar pela primeira parte, do verso 2 ao verso 3. Nós iniciamos as nossas exposições em Malaquias no domingo passado, tá bom? Onde eu trouxe aqui pelo menos um panorama, um resumo do contexto de Malaquias, da divisão desse livro e dos motivos do desânimo de Israel nos dias de Malaquias. Bom, apenas recapitulando, o período para Israel nos dias de Malaquias era um período cinzento, né? Malaquias ele profetiza aproximadamente 100 anos depois da libertação de Israel do cativeiro babilônico. Quando Israel então é liberto do cativeiro babilônico, aproximadamente em 539, essa comunidade restaurada nutriu grande expectativa de que as grandes profecias de Isaías, Ezequiel e Jeremias se cumprissem. Então houve um grande otimismo que tomou conta de maneira generalizada da comunidade restaurada. No entanto, 100 anos se passaram. E aquelas grandes profecias, as grandes profecias relacionadas à restauração do Estado judaico, não se cumpriram. Houve, então, um grande desânimo, uma grande apatia que tomou conta de Israel nos dias de Malaquias. Eu elenquei, no domingo passado, pelo menos 7 elementos que, de alguma forma, contribuíram para o desânimo do povo de Israel nos dias do profeta Malaquias. Primeiro, a construção do templo foi interrompida diversas vezes, sendo concluído 20 anos depois das suas obras. Isso trouxe um grande desgaste para a comunidade judaica. Segundo, o novo templo construído, ele era menor que o grande templo de Salomão.
Isso colocou em xeque a famosa profecia de Ageu, onde ele havia dito que a segunda casa seria maior que a primeira. Após a construção do templo, a glória de Deus não se manifestou de maneira maravilhosa como havia acontecido no templo de Salomão. O tempo se passou e a comunidade de Israel ainda permanecia pequena. A promessa de Deus, por intermédio dos grandes profetas, é que o Senhor traria de volta para Jerusalém, né, a nação que foi dispersa. Mas nos dias de Malaquias, a comunidade de Israel contava com um grupo de apenas 150 mil israelitas. Apenas 150 mil. Então, era uma comunidade pequena. Era uma comunidade pequena. E que ainda estava debaixo da autoridade de um governo ímpio, que era o Império Persa. O governador Zorobabel morreu e toda a esperança de restauração de um Estado davídico também se foram. E, por fim, os profetas que falaram de paz, que anunciaram a liberdade política de Israel, morreram, e essas promessas, elas também não se cumpriram na comunidade de Israel dos dias de Malaquias. Resultado, desânimo, falta de esperança, tristeza absoluta. E como resultado, o culto a Deus, ele também foi corrompido. A vida moral dos sacerdotes também foi corrompida. E toda a adoração a Deus, de alguma forma, sentiu o reflexo da tristeza e do desânimo do povo. Malaquias, ele foi levantado por Deus em um momento muito difícil. No verso 1, que nós pregamos na semana passada, na revista e atualizada, o verso 1 começa dizendo, sentença pronunciada pelo Senhor. Eu pedi para que os irmãos, então, grifassem a palavra sentença, do hebraico massá, que significa peso, que significa carga. E a ideia é que a profecia de Malaquias para a comunidade de Israel lhe pesava sobre os ombros como uma forte carga. Lhe pesava ao coração como uma forte carga, porque ele tinha uma dura mensagem para anunciar para uma comunidade que estava distante de Deus e que havia quebrado a aliança mosaica e estava em completa apatia. Difícil a tarefa de Malaquias. E hoje, irmãos, nós falaremos um pouquinho do amor de Deus pelo seu povo, que é afirmado logo aqui no verso 2. Né? Eu dividi a nossa mensagem nessa noite em 3 partes. Em 3 partes. Olha, o pastor Hélio falou assim ontem, que ele se lembra de um evento onde lhe deram uma água gelada, né? Ele estava com muita tosse, há muitos anos isso. E aí lhe deram uma água gelada, e aí quando ele bebeu aquela água gelada, ele passou a tossir mais ainda, né? Meus irmãos, se alguém conseguir uma água gelada para mim, eu não vou tossir, eu prometo, tá? Porque eu estou administrando aqui um calor semelhante ao que eu administrei em Aracaju, né? Quando eu fui pregar em Aracaju, na Igreja Batista Memorial, eu acredito que depois que eu desci do púlpito, eu devo ter perdido mais ou menos uns 3, 4 quilos, viu? Porque Aracaju, Sergipe, 6 horas da tarde, uma igreja que ela está em uma das avenidas principais e recebe todo o sol, né? Pastor Vinícius, inexperiente em pregar no Nordeste, foi de terno e gravata, né? Eu sentei no banquinho do lado, o pastor olhou para mim com uma cara de piedade e falou, pastor, fique em paz, tira o terno. E ali eu vi que Deus estava usando o pastor para me trazer um momento de conforto e de alegria, porque, irmãos, olha, foi uma das experiências mais difíceis, né? Mas foi maravilhoso. Louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos nordestinos, porque apesar do clima, apesar do tempo, a igreja no Nordeste tem crescido bastante, né? A igreja no Nordeste tem crescido bastante. Irmãos, então 3 pontos aqui da nossa mensagem. Primeiro, o que nós veremos aí no verso 2. Deus sempre amou Israel. Deus sempre amou Israel. Note, essa é uma mensagem para um povo desanimado, apático, e que já não estavam mais confiando nas promessas de Deus, porque mais de 100 anos se passaram e as grandes promessas não se cumpriram. Não se cumpriram. Um povo que quebrou a aliança. Né? É uma mensagem para sacerdotes corruptos, uma mensagem para uma comunidade imoral, que estava aumentando o número de divórcios dentro da comunidade de Israel, que estavam se aproximando de feiticeiros,
né? Havia uma crise social absurda naquela comunidade restaurada. Então, note que curioso. Na primeira advertência, ou no primeiro diálogo que nós encontramos aqui, dos 6 que nós vemos estruturando o livro de Malaquias, o primeiro diálogo é a afirmação de Deus, do amor de Deus por Israel. A afirmação do amor de Deus por Israel. Então, em primeiro lugar, veremos aqui que Deus sempre amou Israel. Verso 2. Segundo ponto da nossa mensagem, ainda está aí, na segunda parte do verso 2, nós veremos então que Israel duvidou do amor de Deus. Mas vocês perguntam, como é? Como é que nos amaste, né? Em terceiro e último lugar, nós veremos aí, se Deus assim permitir, a prova histórica do amor de Deus por Israel. A prova histórica do amor de Deus por Israel. Deus, então, evoca uma prova histórica para relembrar aquela comunidade apática, desanimada, do seu amor por ela. Então, vamos começar do primeiro ponto, irmãos. Deus sempre amou Israel. Verso 2 começa assim. O Senhor diz, eu sempre os amei. Eu sempre os amei. Irmãos, geralmente, as pessoas pensam que o amor de Deus ele foi revelado apenas no Novo Testamento. Eu acho que alguns aqui já ouviram alguém dizer isso. Olha, eu prefiro Deus do Novo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento era um Deus irado, era um Deus que punia. Meus irmãos, sabe o nome disso aqui? O nome disso aqui é graça. Irmã Eliette, olha, eu só não posso colocar aqui, vai que o copo passa direto, né? Deus amado, que bênção. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, que bênção, né? Algumas pessoas realmente pensam, irmãos, que o amor de Deus ele é apenas revelado nas páginas do Novo Testamento. E alguns sustentam que no Antigo Testamento não há prova nenhuma do amor de Deus. Muito pelo contrário, irmãos, isso está longe de ser verdade. Nós vemos no Antigo Testamento, desde a aliança fundamental, a aliança abraâmica, que ainda está em vigor. A aliança abraâmica foi uma aliança incondicional, não foi uma aliança condicional como a aliança mosaica, que já não está mais em vigor. A aliança abraâmica, ela continua em vigor. E nós vemos, irmãos, observando a aliança abraâmica, que o amor de Deus está ali presente de maneira maravilhosa, só que nas entrelinhas. Mas já no estabelecimento, na promessa da aliança abraâmica, nós vemos ali, nas entrelinhas, uma maravilhosa expressão do amor de Deus por Israel. Abra lá sua Bíblia comigo, vamos lá. Em Gênesis capítulo 1, ou melhor, Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3. Não é correto afirmar que o amor de Deus ele é manifesto apenas nas páginas do Novo Testamento, não. No Antigo Testamento nós vemos a manifestação do amor de Deus pelo seu povo de uma maneira maravilhosa. Aqui em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3, nós encontramos nas entrelinhas essa maravilhosa expressão do amor de Deus por Israel. Diz assim, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa do teu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Que grande nação é essa que descenderia de Abraão? Israel. Israel. E nós estamos aqui lendo os termos da aliança. Os termos da aliança. Verso 3. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar, e em vocês serão benditas todas as famílias da terra. Interessante notar, irmãos, que de Gênesis capítulo 1 a Gênesis capítulo 11, nós vemos Deus, então, tratando de maneira generalizada com toda a humanidade. Mas a partir de Gênesis capítulo 12, Deus ele concentra o seu trabalho na família de Abraão. Né? Os teólogos chamam isso de particularismo étnico. De Gênesis 1 a 11, Deus ele está tratando com a humanidade. Mas a partir de Gênesis capítulo 12, Deus escolhe um homem. E a partir desse homem, Deus então, ele cria uma grande nação.
Nós encontramos então aqui o particularismo étnico. E nas entrelinhas nós já vemos aqui a manifestação do amor de Deus por uma única nação que é escolhida dentre todas as nações da terra. No entanto, irmãos, em Deuteronômio, o amor de Deus por Israel já é mais explícito. Já não está mais nas entrelinhas. Já é mais explícito. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, por favor. Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4. Tenha em mente essa forte expressão. O Senhor diz, eu sempre os amei. Eu sempre os amei. E nós estamos então recorrendo aqui à aliança abraâmica para provar o amor de Deus por Israel, escolhendo Abraão, né? Tratando agora de maneira particular com o homem e fazendo com que a partir dele descendesse uma grande nação. E agora nós vemos aqui de maneira clara, em Deuteronômio capítulo 4, verso 37, o seguinte dito. Quem achou, diga amém. Olha o que diz. Porquanto amou teus pais, ou antepassados, está falando de Deus, né? Porquanto amou teus pais, e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo presente e com sua grande força. Moisés aqui está ressaltando diante da comunidade de Israel o amor de Deus pelos seus antepassados, por Abraão, Isaque e Jacó, e pela descendência que partiu deles. E escolheu a sua descendência depois deles e te tirou do Egito, ele mesmo presente com a sua grande força. Agora, irmãos, pule 6 capítulos à frente e vá para Deuteronômio capítulo 10, verso 15, por favor. Veja as provas explícitas do amor de Deus por Israel. E note você que esses textos, com frequência, fazem menção à aliança abraâmica, citando os antepassados ou os pais dos israelitas, né? Capítulo 10, verso 15, quem achou, diga amém. Diz assim, tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Duas coisas nós podemos extrair desses textos que nós acabamos de ler. O amor de Deus por Israel tem como base, primeiro, a aliança incondicional que Deus fez com Abraão. Deus ama Israel porque Deus prometeu a Abraão. Deus prometeu que a partir de Abraão faria uma grande nação, a partir da qual abençoaria todas as famílias da terra. E um pouco mais adiante, quando nós lemos os demais termos da aliança, Deus diz que seria o seu povo. Deus diz que seria o seu povo. Então note, irmãos, primeiro, nós vemos que o amor de Deus por Israel tem como base a aliança abraâmica. Deus prometeu que amaria aquele povo. Mas, em segundo lugar, nós vemos aqui que o amor de Deus por Israel tem como base a divina eleição. Deus escolheu Israel dentre todas as nações. Dentre todas as nações, Deus selecionou Abraão e decidiu, a partir dele, fazer uma grande nação. Agora, irmãos, por ser um amor com base na aliança abraâmica, e eu disse para os irmãos que a aliança abraâmica é uma aliança incondicional, isso significa que ela tem validade, ela não foi revogada, e porque o amor de Deus também tem como base a divina eleição, isso significa que o amor de Deus por Israel, ele permanece até hoje. O amor de Deus por Israel permanece até hoje. E essa ideia ela foi sustentada pelos autores do Novo Testamento também. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias comigo em Romanos capítulo 11, por favor. Romanos capítulo 11. Nós vamos ler 2 textos em Romanos. Nós já pregamos esse texto aqui, mas é muito importante nós então relembrarmos. Romanos capítulo 11.
eu sempre os amei, diz o Senhor, né? Romanos capítulo 11, verso 1, Paulo diz então, quem achou, diga amém. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? Paulo está falando aqui dos israelitas, né? E por que essa pergunta? Por conta de toda a história de Israel, né? Por conta de todas as promessas que ainda não haviam sido cumpridas e por conta de certo nível de ceticismo que ainda pairava, né, sobre os israelitas diante do não cumprimento dessas promessas. Então Paulo lhe pergunta, então, será que Deus rejeitou o seu povo? E ele responde, de maneira nenhuma, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, o próprio apóstolo Paulo, como judeu, ele acreditava que Deus não havia abandonado ou rejeitado Israel. E essa palavra que o apóstolo Paulo usa, né, rejeitou, ela é particularmente importante dentro do nosso contexto, porque um pouco mais adiante, Deus vai dizer por intermédio de Malaquias, que Deus amou Jacó, mas rejeitou Esaú. A palavra rejeição não cabe a Israel. Israel foi um povo escolhido e amado por Deus, isso com base na aliança. E de acordo com o apóstolo Paulo, o amor de Deus por Israel permanece no presente, porque está fundamentado em uma aliança que não foi revogada. A aliança abraâmica é uma aliança incondicional. E eu quero também chamar a atenção dos irmãos para o verbo amei, né, que é usado aqui em Malaquias capítulo 1, verso 2. Esse verbo amei, dentro da sua construção verbal aqui, ele traz a ideia de que Deus não somente amou um dia Israel, mas que o amor de Deus por Israel é um amor frequente, é um amor ininterrupto. Qual que é o ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui? Dentro daquele contexto de desesperança, de desânimo, de apatia, de tristeza e de rebelião contra Deus, Deus levanta o profeta Malaquias para dizer assim para Israel, olha, Deus diz, eu sempre os amei. Vocês continuam sendo alvo do meu amor. Eu fiz uma aliança com Abraão. Eu prometi que a partir dele eu faria dele mesmo uma grande nação, e eu fiz. E eu tenho provado meu amor por vocês. Eu continuo os amando. E isso não apenas com base na aliança abraâmica, mas porque eu escolhi amá-los. Eu escolhi amá-los. Nós encontramos então aqui, irmãos, uma forte declaração do amor de Deus. Uma declaração maravilhosa, maravilhosa do amor de Deus. Mas aí nós entramos no segundo ponto da nossa mensagem. E no segundo ponto da nossa mensagem, nós vemos aqui, nós conseguimos ver de maneira inicial, de maneira elementar, a situação espiritual e o quadro emocional da comunidade de Israel. Porque veja, irmãos, mesmo diante dessa firme e forte declaração do amor de Deus, Israel duvidava do amor de Deus a respeito deles. Nós encontramos aí, agora, dentro dessa construção retórica, né, a Malaquias sendo usado por Deus, dizendo, mas vocês perguntam, como é que nos amaste? Como é que nos amaste? Nós encontramos, então, uma forte declaração do amor de Deus, mas eles perguntam, como é que o Senhor nos ama? Como é que o Senhor nos ama, né? O juízo que Israel estava fazendo do amor de Deus era um juízo incorreto. Era um juízo incorreto. Primeiro, Israel estava julgando o amor de Deus com base em sua história recente. Israel estava julgando o amor de Deus com base em 100 anos de história. Eles não estavam avaliando aquilo que Deus fez na história mais ampla de Israel, desde a sua fundação. Segundo, havia também uma interpretação incorreta do tempo do cumprimento de certas profecias, né? Não é porque aquelas profecias não se cumpriram nos dias de Malaquias que elas não se cumpririam no futuro. Mas eles abraçaram forte apatia porque eles acreditaram que Deus não cumpriu com a sua palavra. E que a restauração completa e plena de Israel não aconteceria, que o Messias não viria. Então, eles deixaram de acreditar nas promessas de Deus, porque interpretaram de maneira incorreta o cumprimento das profecias. E terceiro, Israel estava experimentando o resultado da quebra da aliança mosaica. Em Deuteronômio capítulo 28, nós lemos ali a dinâmica das bênçãos e das maldições da aliança mosaica. Nós encontramos uma lista muito grande das bênçãos que acompanhariam a obediência à lei,
mas nós encontramos também ali uma grande lista das maldições que acompanhariam a nação caso a nação de Israel quebrasse a aliança. E a nação de Israel dos dias de Malaquias estava experimentando parte da ira de Deus porque havia quebrado a aliança. Mas essa foi a avaliação que eles fizeram do amor de Deus. Que amor é esse? Parafraseando a reação de Israel diante da afirmação do amor de Deus. Que amor é esse? Nós vivemos em um conflito político quando o Senhor, através dos profetas, anunciou que nós teríamos paz. Que amor é esse? O Senhor prometeu que nós voltaríamos para Jerusalém com toda a nossa nação, mas voltaram apenas 150. Que amor é esse? O Senhor disse que nós teríamos independência política, mas nós somos uma pequena subprovíncia do Império Persa. Que amor é esse? Como que o Senhor diz que nos ama, se as suas promessas não se cumpriram? Que amor é esse? Nós vivemos em tempos de grande dificuldade financeira, era o contexto deles. Que amor é esse? É curioso, irmãos, que lendo um pouquinho, refletindo um pouquinho sobre Malaquias, isso é tão atual. Isso é tão atual. Questionamentos como esse a respeito de Deus são feitos com muita frequência. São muita frequência. Deus me ama? Deus me ama? Mas por que isso? Por que essa crise financeira que vivo? Por que essa frequente e ferrenha perseguição? Que amor é esse? Como que o Senhor ousa dizer, sempre os amei? Sempre os amei. E aqui o terceiro e último ponto da nossa mensagem, nós encontramos a prova histórica do amor de Deus por Israel. Trata-se, então, de uma construção retórica que nós vamos ver aparecendo nos 6 diálogos que nós encontramos aqui no livro. Deus faz uma afirmação, levanta o questionamento que a comunidade faz a respeito da afirmação que Deus, de alguma forma, acusa a comunidade de Israel e, no final, dá uma conclusão. E a conclusão aqui, irmãos, é a prova histórica do amor de Deus por Israel. Diante da dúvida que Israel tinha a respeito do amor de Deus, Deus responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Deus, então, aqui, para provar o seu amor por Israel, para deixar claro que ainda amava Israel, Deus, então, evoca uma prova histórica. Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Desprezei Esaú. Interessante, irmãos, que, rememorando um pouco a história famosa de Jacó e Esaú, nós levantamos alguns elementos interessantes. Primeiro, eles eram irmãos gêmeos. Segundo, ambos eram filhos de Isaque, o homem que herdou as bênçãos da aliança que Deus fez com Abraão. Isaque tornou-se mediador da aliança também. Terceiro, Esaú, por ser o filho mais velho, estava em vantagem. E, naturalmente, deveria se tornar um mediador da aliança abraâmica. Mas, em quarto e último lugar, o texto diz: todavia amei Jacó e desprezei Esaú. É interessante notar que em nenhum lugar do Antigo Testamento é dito que Jacó era mais digno que Esaú. Em nenhum lugar do Antigo Testamento é dito que Jacó era mais digno que Esaú. Em nenhum lugar do Antigo Testamento é dito que Jacó agradava mais a Deus do que Esaú. Por um lado, Esaú vendeu seu direito à primogenitura, fazendo pouco caso da aliança, ou da herança que ele tinha. Mas, por outro lado, Jacó não apenas enganou seu irmão, como também enganou seu pai. No final das contas, qual dos dois merecia a escolha divina? Qual dos dois? Qual dos dois merecia ser um instrumento ou mediador da construção de um grande povo? Qual dos dois? Nenhum. Nenhum merecia. Nenhum merecia. Mas qual o princípio que Deus escolheu, ou que Deus usou para escolher Jacó? Por que Jacó foi escolhido? Por que Jacó, então, foi eleito em detrimento de Esaú? Abra lá sua Bíblia comigo, por favor, em Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7. Veja qual foi o critério que Deus usou para escolher Jacó, para escolher Israel. Deuteronômio capítulo 7.
em Deuteronômio capítulo 7, do verso 7 ao 8. Veja o que é dito. Qual foi o critério que Deus escolheu, né? O texto diz assim: o Senhor, quem achou, diga amém? O Senhor os amou e os escolheu. Interessante notar que, basicamente, todos os textos que nós encontramos aqui no Pentateuco que fala da escolha divina em relação a Israel, ressaltam o amor de Deus. Todos os textos. Todos os textos que ressaltam o amor de Deus, ressaltam a eleição divina. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, quem são os pais? Abraão, Isaque e Jacó. Deus ele vai sempre lembrar da aliança fundamental, que é a aliança abraâmica incondicional, que tem validade até hoje. O Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa de servidão, do poder do faraó, do rei do Egito. Deus faz questão de mostrar para Israel que o fato de Israel ter sido escolhido por Deus não tinha que ver com seu grande número, porque era a menor nação. Nós encontramos de maneira implícita aqui a graça de Deus presente na eleição de Israel. Agora, quando a gente vai para Romanos capítulo 9, vamos lá. Romanos capítulo 9, onde Paulo vai relembrar dessa narrativa envolvendo Jacó e Esaú. Romanos capítulo 9. Veja que nós vemos aqui. Qual o princípio que Deus usou para escolher Jacó em detrimento de Esaú? Sendo que os dois eram pecadores. E sendo que Esaú abriu mão do seu direito de primogenitura. E sendo que Esaú ainda era filho mais velho. Por que então Jacó escolheu, ou melhor, Deus escolheu Jacó em detrimento de Esaú? Romanos capítulo 9, nós encontramos o seguinte a partir do verso 11. Diz assim, quem achou, diga amém. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal. O apóstolo Paulo, então, usa essa expressão bem ou mal para deixar claro que a escolha divina aconteceu antes que eles tomassem qualquer decisão boa ou ruim. Então não foi com base na moralidade deles, não foi com base em decisões erradas ou certas que eles fizeram, né? E os gêmeos ainda não eram nascidos, não tinham feito bem ou mal para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse. Então note que eleição não é um termo cunhado, inventado pelo apóstolo Paulo. Ele retira esse termo do Antigo Testamento, e das várias vezes que Deus usa a palavra eleição para falar que escolheu Israel em detrimento das outras nações, não por obras, mas por aquele que chama, quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. No final das contas, por que Deus escolheu Jacó em detrimento de Esaú? Porque ele quis. Ele escolheu manifestar misericórdia em relação a Jacó em detrimento de Esaú. É como se Deus estivesse dizendo aqui, irmãos, a Israel, por intermédio de Malaquias, vocês estão duvidando do meu amor, né? Vocês estão duvidando do meu amor, porque algumas promessas ainda não se cumpriram. Então, olhem para a história. Deus está evocando a história de Jacó e de Esaú para provar o amor dele em relação a Israel, o Israel dos dias de Malaquias. Deus está dizendo o seguinte, olha, vocês estão duvidando do meu amor por conta desse evento limitado, desse evento isolado de sofrimento que vocês estão vivenciando. Mas olhem para a história. Olhem como eu os escolhi por graça. Olha como eu os escolhi por misericórdia. Vocês eram pequenos, menores do que as outras nações, mas eu os escolhi. Tanto Esaú quanto Jacó não eram dignos, não eram merecedores, ambos pecadores, mas eu escolhi Jacó em detrimento de Esaú. Então, antes de duvidarem do meu amor por vocês, né, parem então de fixar os seus olhos nesse momento histórico isolado e olhem para a história pregressa. Olhem para aquilo que eu fiz em relação a Israel, né? Então,
notem como Deus ele trata Israel nas palavras de Malaquias. Então, em primeiro lugar, o que nós vimos é que Deus sempre amou Israel. E o Senhor diz, eu sempre os amei. E o amor de Deus está, então, fundamentado na aliança abraâmica. Ele prometeu. E na escolha divina, Deus escolheu amar Jacó e aborrecer Esaú. Segundo, Israel duvidou do amor de Deus, porque estava vivenciando um momento de crise espiritual, crise política, crise econômica, e por conta de todo o sofrimento que os cercavam, eles estavam colocando o amor de Deus em xeque. E por fim, Deus então aqui ele evoca uma prova histórica dizendo, parem de olhar para esse momento específico da história. Parem de concentrar os seus olhos nesse momento específico da história. Eu provei o meu amor por vocês lá atrás, quando eu amei Jacó e aborreci Esaú. Quando eu escolhi Abraão, dentre todos os homens da terra, e decidi a partir dele construir uma nação, a partir dali eu fui provando o meu amor por vocês. Quero concluir trazendo algumas aplicações e fazendo algum paralelo para nós, para a igreja. Primeiro, é importante dizer, irmãos, que a semelhança de Israel, o amor de Deus pela igreja também tem como base a nova aliança. O amor que Deus ele tem por nós, ele também tem como base a nova aliança. Abra lá comigo em 1 Coríntios capítulo 11, por favor. 1 Coríntios capítulo 11 é o texto que nós sempre lemos quando nós participamos da ceia. 1 Coríntios capítulo 11. O amor de Deus pela igreja também tem como base a nova aliança. Nós podemos confiar no amor que Deus ele tem por nós, por conta da nova aliança que foi inaugurada em Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, quem achou, diga amém. Diz assim, pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Nós encontramos nos elementos da ceia o amor de Deus dramatizado. Ele morreu por nós. O seu corpo foi, então, partido e o seu sangue foi derramado por amor a nós. O amor que Deus ele tem pela sua igreja também tem como fundamento a aliança, a nova aliança que foi inaugurada por Cristo. Eu posso ter a convicção de que Deus me ama por conta da nova aliança. Por conta da nova aliança. Eu me lembro de um vídeo que eu assisti há anos atrás, onde em uma mesa estava sentado John Piper, Donald Carson e o Timothy Keller, que são três estudiosos da Bíblia, três referências dentro da teologia reformada. E eu, salvo engano, John Piper perguntou para eles, o que vocês acham? O amor ele vem antes da aliança ou depois da aliança? O que sustenta o amor de Deus? É o amor em si, a livre decisão de amar? O amor de Deus, então, ele é fundamentado na aliança. E a resposta dos três, de maneira unânime, foi que o amor ele se sustenta na aliança. Porque Deus estabeleceu uma aliança, Deus, então, ele cumpre a sua promessa de continuar amando o seu povo. Depois que eu me casei com Fernanda, eu confesso que eu pude entender isso um pouco melhor. Eu fiz votos para minha esposinha. Tanto ali no cartório, ali diante do juiz, eu prometi amar a minha esposa. Uma aliança. Eu prometi amar a Fernanda. E diante da celebração do nosso casamento, ali também nós fizemos votos, E ali eu fiz uma aliança também, ratificando aquilo que eu disse no cartório. Eu vou amá-la. Até que a morte o quê? Nos separe. Amarei na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte. Irmãos, que declaração séria foi aquela? É que a gente vive hoje em um momento onde as pessoas elas faltam com a palavra,
promessas, alianças, aquilo que é feito, enfim, não tem muito valor. Mas a promessa que eu fiz para Fernanda ali foi para valer. Foi para valer. Eu não menti para minha esposa, não. Diante do juiz, que realizou o nosso casamento ali naquela ocasião, e diante dos pastores que celebraram o nosso casamento naquela ocasião, o que eu disse foi verdadeiro. Estabeleci uma aliança com a minha esposa. O que acontece? Depois, como todos aqui que são casados sabem, nós passamos por dificuldades, não é verdade? Passamos por crises, passamos por momentos difíceis. Né? Às vezes a chama do casamento, daquele amor, ele pode diminuir, dependendo de determinado momento que a gente esteja vivendo na nossa vida. Mas aí, o que eu lembrei? O que eu prometi para a Fernanda? Que eu iria o quê? Amá-la. Amá-la. E eu prometi isso com base numa aliança que eu fiz com ela. E enquanto Deus me der forças, eu vou fazer valer essa aliança em nome de Jesus. É interessante notar que o amor de Deus por Israel tem como base a aliança. Porque ele prometeu, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ele vai continuar fazendo valor o seu amor por Israel. Em relação à igreja, irmãos, não é diferente. Jesus ama a sua igreja. E esse amor de Deus em Cristo pela sua igreja tem como base a nova aliança. Não só isso, irmãos, uma segunda conclusão que nós podemos tirar desse texto aqui é que nós devemos combater o ceticismo que tende a nascer em momentos em que nós não enxergamos com muita clareza o agir de Deus. O ceticismo ele tende a nascer em momentos de muito sofrimento, de muita dor e de muita luta, mas nós devemos combater o ceticismo acreditando, tendo convicção de que nós somos, sim, amados por Deus. O erro de Israel foi medir o amor de Deus com base no sofrimento que eles estavam vivenciando. E esse é um erro que o crente comete também. Eu acho que Deus não me ama. Por quê? Porque eu fui demitido. Eu acho que Deus não me ama. Por quê? Porque olha a situação que eu estou vivenciando. Eu não tenho dinheiro para nada. Eu acho que Deus não me ama. Por quê? Porque eu estou doente. Um erro de Israel foi duvidar do amor de Deus com base em algumas experiências de sofrimento que eles estavam tendo que administrar naquele momento. E esse foi um grande erro. Eles deixaram de analisar e de observar toda a sua história. Por isso que Deus evoca uma prova histórica. Lembra de Esaú e de Esaú? Eu amei Jacó. Então, irmãos, é importante que eu e você tenhamos plena convicção do amor que Deus ele tem por nós, porque é com base nesse amor, ou na convicção que nós temos a respeito do amor que Deus tem por nós, que nós vamos continuar vivendo, que nós vamos continuar indo adiante. Né? Paulo diz isso em Romanos capítulo 5. Vamos lá comigo, volte só um pouquinho. Romanos capítulo 5, nós estamos em Coríntios, né? Romanos capítulo 5, Paulo disse, lá no verso 5, um texto maravilhoso. Nós estamos estudando de manhã aí a obra do Espírito Santo, e nós temos aqui também uma obra do Espírito Santo, em conjunto com uma obra do Pai. Romanos capítulo 5, verso 5. Quem achou, diga amém. Diz assim, ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, uma obra do Espírito Santo, faz parte da obra do Espírito Santo, encher o meu coração e o seu coração de convicção a respeito do amor que Deus tem por nós. O crente em Cristo, ele é capacitado pelo Espírito Santo a confiar que Deus o ama. A confiar que Deus o ama. Mas não podemos então, irmãos, porque isso pode ser um risco, entregar o nosso coração ao ceticismo, duvidando do amor de Deus, porque nós estamos experimentando algum momento de luta ou algum momento de decepção na nossa vida. Deus, ele nos ama. E da mesma forma que Deus faz com Israel, nós encontramos aqui também Paulo fazendo com a igreja, recorrendo a uma evidência histórica para nos lembrar do amor de Deus por nós. Romanos capítulo 5, nós já estamos aqui. Vá comigo lá para o verso 8 e o verso 9, veja o que diz. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Há aqui uma evocação de uma prova histórica.
o que Paulo está dizendo é muito semelhante ao argumento que Malaquias está usando em relação a Israel. Não façam juízo do amor de Deus por você por conta das suas lutas, por conta do seu sofrimento, por conta dos seus embates diários. Não pense que Deus não te ama por conta, da intensidade da sua dor. Não cometa o mesmo erro que Israel cometeu nos dias de Malaquias. Mas se lembre que Deus já provou o amor dele por você, enviando Jesus Cristo para morrer por você quando você ainda era um pecador. Então, irmãos, quando o seu coração estiver duvidando do amor de Deus, quando você estiver preocupado por conta da sua condição financeira, por conta da sua vida que está estagnada e que não frutifica, lembrem-se daquilo que Deus ele fez por você. Não julgue o amor de Deus por conta desse momento específico da sua história. Faça uma avaliação da sua vida. E veja como Deus, então, tem trabalhado durante toda a sua história. Veja como Deus, então, tem trabalhado durante toda a sua história. Deus ele fez isso com Israel, levantando, então, provas históricas para relembrar do seu amor por Israel. A proposta de que o livro de Malaquias comece, então, falando a respeito do amor de Deus, reafirmando o amor de Deus pelo seu povo, é bem sugestiva e talvez também tenha uma implicação para a nossa vida. O objetivo de Malaquias era restaurar o culto a Deus, que estava completamente corrompido por conta de um povo desanimado, desestimulado e completamente apático. No entanto, uma vez confiando no amor que Deus, então, tinha pela comunidade de Israel, uma vez, então, sendo animados a respeito da confirmação do amor que Deus tinha por eles, a expectativa do profeta e, obviamente, também a expectativa de Deus era que aquela comunidade, então, aos poucos, ela fosse abandonando a apatia, abandonando a tristeza. E conosco não é diferente. Quando nós nos sentimos amados por Deus, cuidados por Deus, queridos por Deus, quando nós temos plena convicção de que o amor de Deus por nós é inabalável e que nada pode ameaçar a estabilidade da nova aliança, nós sentimos mais estimulados para continuar vivendo para o louvor da sua glória. A mensagem que nós temos aqui nessa noite, obviamente que é uma mensagem originária a Israel, da confirmação do amor de Deus por Israel, mas também é uma mensagem onde Deus ele diz para a sua igreja: eu te amo, eu amo vocês. Não é o seu sofrimento, não é a sua dor, não é a sua luta que diminui, altera ou de alguma forma impossibilita o meu amor por vocês. O amor de Deus por nós ele tem como fundamento a nova aliança. E o amor de Deus por nós já foi provado na cruz do Calvário. Não é um sofrimento momentâneo, restrito, que deve colocar a nossa convicção e a nossa confiança do amor que Deus ele tem por nós. Amém, meus irmãos? Ore, vamos orar comigo nesse momento, curve a sua fronte, enquanto isso a equipe de louvor vai se posicionando. Santo Deus e glorioso Pai, assim como a comunidade de Israel, Pai, nós podemos correr o risco de duvidar do Teu amor, de colocar, ó Pai amado, o Teu amor em xeque por conta de momentos difíceis que nós vivenciamos. Mas assim como o Senhor evocou uma prova histórica para provar, ó Deus, comprovar o Teu amor por Israel, lembrando que o Senhor escolheu Jacó em detrimento de Esaú, por misericórdia, graça, por sua livre escolha, não por méritos, não por obras, para que o propósito da eleição então permanecesse. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor nos ajude a continuar confiando no Teu amor por nós. As lutas do crente são grandes demais. A Tua igreja, Pai amado, tem passado por momentos difíceis, mas nós encontramos na Sua palavra, Pai amado, a comprovação, a afirmação do amor que o Senhor tem pela Tua igreja. Efésios capítulo 5, Pai, no verso 23, o Senhor disse, por intermédio da pena do apóstolo Paulo: maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. O amor do Senhor já foi provado na cruz do Calvário. Então nos ajude a continuar confiando no Senhor, Pai. Que toda tristeza, apatia, que todo desânimo dê espaço e dê lugar por uma firme convicção de que o Senhor nos ama. E que o Senhor nos dê, ó Deus, através dessa convicção do Teu amor, ânimo, disposição para vencer, ó Deus, o desânimo e para continuar confiando no Senhor, mesmo dentro de um contexto desafiador de muita luta, dificuldade e crises. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. E obrigado, Pai amado, porque é claro na Bíblia o amor do Senhor por Israel, Teu povo, e o amor do Senhor pela igreja.
também teu povo. É assim que oramos no nome de Jesus.